Bom dia, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Meus irmãos e irmãs, vamos orar ao Senhor nosso Deus para que nos conceda o privilégio de entendermos a sua palavra e andarmos segundo a sua palavra. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, tu és bom, tu fazes o bem, a tua misericórdia dura para sempre. Louvamos-te pelo dom do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer-te por esse momento, quando o Senhor nos reúne aqui neste lugar, e pedimos que o Senhor seja glorificado, não só aqui, mas onde o teu povo estiver reunido. Abençoa o teu povo em toda a face da terra. Nós oramos que o Senhor nos guarde de todo mal, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Oramos a Ti, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Leamos, meus irmãos, no Salmo de número 146. Eu vou começar pelo versículo 5. Salmo 146, versículo 5. Assim está escrito: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. E o que nós dizemos? Aleluia. Caros irmãos e irmãs, mais uma vez, olhamos para esse salmo e para que não sejamos repetitivos demasiadamente, lembro que domingo passado nós estivemos considerando a mesma terceira parte desse salmo, cujo subtema é: quão feliz é o que confia no fidelíssimo Deus. Desde o versículo 5 até o versículo 9 é o que temos. Ora, vimos que, por uma questão didática, nós dividimos esses versículos de 5 a 9. De que maneira? Primeiro, falamos que é feliz o homem, ele é bem-aventurado por ter o Deus da aliança como seu socorro. Depois, vimos que ele é feliz porque espera confiantemente no Senhor. Isso tudo no versículo 5, porque o versículo 5 diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Depois, começamos a ver que ele é feliz por crer ser Deus, o Criador e mantenedor da vida. Porque o versículo 6 diz que ele fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e diz: e mantém para sempre a sua fidelidade. Em seguida, passamos a ver que esse homem é bem-aventurado, e aqui é o ponto no qual estamos. Ele é feliz porque conhece as múltiplas facetas da fidelidade do Senhor, segundo os versículos 7 a 9. Então, nós estivemos olhando para esses versículos 7 a 9 e paramos naquilo que é o aspecto que eu acabei de dizer. Ele é feliz porque conhece as múltiplas facetas da fidelidade de Deus. Então, esse é o nosso ponto, que a gente chama de ponto D, para mostrar essas múltiplas facetas da fidelidade de Deus.
Evidentemente que a gente vai fazendo essas divisões, subdivisões, por uma questão didática, esperando contribuir e nunca o contrário. Ora, vimos, irmãos, no domingo passado, que uma das facetas dessa fidelidade do Senhor, desse compromisso que o Senhor assumiu para com o seu povo, essa é a primeira faceta, quando ele faz justiça aos oprimidos. Ou, numa outra maneira de falar, a mesma coisa, ele defende a causa dos oprimidos. Ou ele defende o injustiçado. Então, para isso, nós consideramos o que o Senhor Jesus expôs lá em Lucas, no capítulo 18, quando diz assim, ele lhes propôs uma parábola com o dever, com a ideia de que, para que o seu povo ore sempre e nunca se esmoreça. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, tratamos disso, trazendo aquela parábola da mulher, da viúva, que ia frequentemente até o juiz, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário, julga a minha causa contra o meu adversário, até que o juiz disse, eu não temo a homem nenhum, mas antes que essa mulher me moleste, eu julgarei a sua causa. E ele então aplicou isso. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que dia e noite clamam a ele? Você lembra? Ok. Uma vez tratado isso, nós vamos ver um outro aspecto dessa faceta, ou das facetas da fidelidade do Senhor. E ainda no versículo 7, quando diz, e dá pão aos... Vamos ler? E dá pão aos que têm fome. Irmãos, eu me sinto realmente privilegiado. E vocês deveriam também ter o mesmo sentimento. Por quê? Porque nós abrimos a Escritura e não temos pressa para considerar a Escritura. Salmo 146, sei lá quando é que a gente vai deixar de ver isso. Mas observe, o homem é bem-aventurado porque ele sabe que Deus é aquele que dá pão aos que têm fome. E eu quero, nesse momento inicial, dizer uma oração e terminar com essa mesma oração. Qual foi a oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, do que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso? Ele diz assim, dentre outras coisas, ele diz assim, que nós devemos pedir assim, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Por que o Senhor Jesus ensinou essa oração? Para mostrar que quem nos sustenta é Deus. E que, se nós confiarmos nisso, nós haveremos de ter uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Dá-nos o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O que diz o texto aí? E dá pão aos que têm fome. Então, nós fazemos uma pergunta, e eu quero ser bem prático com os irmãos. Se fizermos a seguinte pergunta, de que maneira o Senhor dá pão aos que têm fome? Vou tentar tornar bem mais simples a pergunta. Como é que ele age? Quais os meios que ele utiliza para sustentar o seu povo? Para que isso se confirme, para que nós realmente entendamos, e não só entendamos, mas confiemos nisso. Ele dá pão aos que têm fome. Nós vamos ver, irmãos, duas coisas que dizem respeito ao cuidado do Senhor para com as pessoas. Dois meios. Um meio é extraordinário, o outro meio é ordinário. Antes de prosseguirmos, eu quero fazer a distinção entre meio extraordinário e meio ordinário. Por exemplo, um meio extraordinário. Troveja e relâmpagos se abatem sobre o núcleo 6. Deixa tudo arrasado, mas fica somente esse
prédio, nós dizemos assim: algo extraordinário aconteceu, porque os relâmpagos deixaram de atingir um único ponto. Vocês entenderam? É extraordinário. Um outro exemplo de uma ação extraordinária: a abertura do Mar Vermelho, para que Israel passasse a pé enxuto. Vindo, porém, os egípcios começaram a entrar, o Senhor deu ordem para que as águas se voltassem e tragassem a todos os egípcios. Uma ação extraordinária. Tudo bem? Tudo bem, irmãos? Então, vamos ver primeiro os meios extraordinários pelos quais o Senhor dá pão aos que têm fome. Referem-se, irmãos, esses meios extraordinários, pelo exemplo que eu acabei de dar, às ações do Senhor sem que haja intervenção humana. Vocês lembram que quando o Senhor tirou Israel do Egito, entrou no deserto e por 40 anos ele sustentou a seu povo com algo que ficou conhecido como maná. Irmãos, como nós podemos entender uma coisa dessa? Realmente foi uma ação extraordinária. Ação independente de quem? Do homem. Abram suas Bíblias, por favor, em Êxodo capítulo 16 e confiramos, lembrando bem disso. No versículo 1, o versículo 1 diz assim: partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Vamos ao versículo 35, irmãos, e vocês vejam a duração desse sustento extraordinário. Versículo 35, leamos juntos, por gentileza. Juntos. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram na terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. O Senhor dá pão aos que têm fome. Primeiro estamos vendo, usando meios extraordinários. Vocês lembram do profeta Elias? Ele foi alimentado por pássaros. Abram suas Bíblias, por favor, no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita, primeiro livro de Reis, capítulo 17. Versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo a Elias: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Vamos ler o versículo 4, irmãos, por favor, juntos. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Vamos ler versículo 6, por gentileza. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne,
como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Irmãos, isso aqui é mais um exemplo da ação extraordinária do Senhor para alimentar o seu povo. Tudo bem? Já sabe a diferença entre o extraordinário e o ordinário? Provavelmente vamos ver isso no final, quando eu falar daquilo que é ordinário. Ações ordinárias do Senhor. Alguma pergunta? Não há perguntas? Então vamos prosseguir. Vejamos o Senhor agindo por meio ordinário. O extraordinário, nós podemos dizer que são coisas que estão distantes da possibilidade de os homens concorrerem, agirem. Imagina, eu fico pensando assim, o passarinho vai lá e pega e traz o pão para dar para alguém, o camarada nem quer saber. Aliás, falar em... Tá, eu quero contar uma história daqui no tempo. Eu vou dizer assim, olha, a história que o pastor Caio contou dos meninos que pediram no quintal pão para o Senhor. Vocês lembram dessa história? Vocês me lembram. Se eu esquecer, vocês dizem, a história do pastor Caio. Tudo bem? Quem vai me lembrar? A senhora. Vamos pensar agora como o Senhor assiste, dá pão aos que têm fome de uma maneira ordinária. Primeira coisa que ele fez quanto a isso foi prescrever, foi ordenar na sua lei que os homens deveriam se conduzir, se comportar de maneira tal que os que têm fome pudessem ser saciados. Abram suas Bíblias, por favor, em Ruth, livro de Ruth, no capítulo 2. Nós estamos tratando agora de meios ordinários pelos quais o Senhor alimenta o seu povo. E começamos observando a prescrição dele para com essa questão. Versículo 1. É-nos dito assim: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, olha que interessante, por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. O que aconteceu aqui? O que esse relato? Vocês sabem que Ruth era nora de quem? Noemi. Vocês sabem que Noemi, com seu marido, foram para Moabe porque havia fome em Israel. Lá chegou com seu marido e 2 filhos. Casaram-se os 2 filhos com moabitas. Dentre elas estava Ruth. Elas retornaram, eu não vou entrar no mérito da história, porque senão a gente vai gastar mais tempo. Elas retornaram a Israel quando soube que o Senhor estava abençoando de novo o seu povo com o pão de cada dia. Como povo, era a disciplina do Senhor. E então, Ruth se dispôs a ir buscar aonde tivesse lugar que ela pudesse tirar o sustento da casa. Mas o que isso tem a ver com a prescrição do Senhor? Abram suas Bíblias, por gentileza, em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 19. Aliás, antes de 24, vamos ler Levítico 19. Antes de Deuteronômio, vamos a Levítico 19. Por favor, desculpe-me. Levítico 19, versículo 9 e depois o 10. Aqui está a prescrição divina para com o povo de Israel. Quando também cegares a messe, o que é isso? É o tempo da colheita, certo? Plantaram e agora estão colhendo. Chama de cega. Quando também cegares a messe, a colheita da tua terra, o canto do teu campo não cegarás como? Totalmente. Nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Vamos ler juntos, por favor, irmãos. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Irmãos, isso aqui era
isso aqui é uma determinação divina. Falando de uma maneira bem simples, imaginemos aqui nessa área nossa, existem árvores e por exemplo, tucumanzeiro. E o que o senhor diz? Diz assim, olha, vocês têm essa plantação de tucumanzeiro. Vocês podem comer, porque vocês plantaram, vocês podem comer. Mas preste atenção, no canto do terreno, vocês tenham o cuidado de não colherem. Além do mais, os tucumãs que caírem no chão, também vocês não devem recolher. Mas por que, Senhor? Para que os pobres do meu povo e os estrangeiros possam recolher para si. Esse é um meio ordinário de o Senhor dar pão aos que têm fome. Vocês entenderam? Entenderam mesmo? Agora vamos a Deuteronômio capítulo 24. É a mesma coisa, mas é bom que a gente veja isso de uma forma muito mais clara, no sentido de que até a viúva será citada agora aqui. Deuteronômio 24, versículo 19. Quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Irmãos, como o Senhor é misericordioso, como o Senhor é bondoso e como o Senhor mantém para sempre a sua fidelidade. E eu aproveito para dizer, problema, em certo sentido, o problema da pobreza com fome é nosso. Irmãos, se nós atentássemos para o que o Senhor ordena, não haveria tanta fome nesse mundo. Israel que o diga. Olha como nós somos, irmãos, num sentido, pressionados pelos ímpios. Existem tratados internacionais que não se deve desprezar o faminto. Por isso que as nações recebem estrangeiros, refugiados, e têm o dever de sustentar essa gente. É lamentável que, por exemplo, no nosso caso, Brasil, o povo brasileiro nem sempre é bem recebido, recebe o que é necessário, e às vezes a política leva a abraçar os estrangeiros. Deveria fazer com os de casa e também com os de fora. Está aqui escrito. Vocês estão entendendo? O problema é o pecado. Vocês lembram quando uma mulher aproximou-se do Senhor, abriu um vaso de perfume caríssimo e colocou nele sobre a sua cabeça e diz que Judas Iscariote disse, por que não se vendeu esse perfume e o dinheiro daria para os pobres? João diz assim, ele falou isso não porque ele tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão. A resposta do Senhor, os pobres vocês têm todo o tempo, mas a mim nem sempre. Ela fez isso, ela fez uma boa ação. O que o Senhor está nos dizendo? Irmãos, os pobres precisam ser lembrados. E vejam, irmãos, que o problema do pecado, abram suas Bíblias, por favor, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, nós estamos estudando o seguinte, os meios ordinários pelos quais o Senhor sustenta o seu povo. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 11, ele diz assim, completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja o que, irmãos? Igualdade. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta e assim haja igualdade, como está escrito. Lemos juntos o que está escrito. O que muito colheu não teve mais, e o que pouco não teve falta. Meus irmãos, nós deveríamos ter um seguinte senso e não esquecer disso, ter esse sentimento de sermos cooperadores do Senhor no dar pão aos que têm fome. Sabe por quê? Porque ele usa meios ordinários.
para que isso aconteça. Ele usa a vocês, ele usa a mim, para que haja sustento do seu povo. Vocês estão entendendo? Não estão entendendo, não? Eu quero contar a história que eu disse que ia contar. Aí a senhora não vai ter esse trabalho de me falar. Pastor Caio, dentre as muitas histórias que Otávio, estou me referindo ao pai que já faleceu. Ele conta uma situação para mostrar essa questão de como o Senhor abençoa o seu povo. Uma família no interior estava sem condições, sem recursos. E o pai reuniu a esposa e os filhos à mesa e então agradeceu naquele dia porque não tinham o que comer. E os filhos disseram: pai, como é que a gente faz o pão, pai? O pão, pai. E o pai disse: peçam ao Senhor, peçam ao Senhor. E os meninos chegaram no quintal: papai do céu nos dá pão, papai do céu nos dá pão. Iam passando uns malandros e disseram: olha, os crentes pediram pão, vamos enganar eles. Vamos enganar eles. Compraram o pão na padaria e jogaram no quintal. Papai do céu, muito obrigado. E exatamente aqueles miseráveis foram instrumentos na mão do Senhor para dar pão àquelas crianças. Vocês entenderam a história? Irmãos, sejamos cooperadores com o Senhor, não como aquelas pessoas que achavam que estavam enganando os crentes. O Senhor usa meios ordinários para dar pão aos que têm fome. Tem alguma pergunta? Tem um monte. Eita, onde é que vai sair primeiro? O primeiro parece que foi daqui. Esse lá, alguém que escreveu, é isso? Sim. Qual é a pergunta? Por favor. Em Deuteronômio 24:17 diz: não perverterás o direito do estrangeiro. Nos dias atuais, nos deparamos com muitos estrangeiros nos semáforos e ruas. Como cristãos, como devemos agir? Eu já falei sobre isso. Nós devemos agir, nesse caso, com bastante cautela. A semana passada, eu tive que pedir perdão ao Senhor, porque são tantos, e são alguns profissionais, que eu já fico assim, tem gente que é assim, lavar o vidro do seu carro. Você sair do lava-jato e eles não conseguem enxergar que você saiu do lava-jato e eles já vêm jogando água e querem alguma coisa. E numa dessas, eu não saí do lava-jato, o carro estava sujo. Vem uma criança e aí já jogou um pouquinho, eu disse: não! Mas ele reagiu tão humildemente que o meu coração, na hora, deu uma pontada. Você lembra, você estava comigo. Ele disse: Senhor, perdoe-me, porque eu fui grosseiro com aquela criança. E ele foi embora. Devia ter seus 10 anos de idade. Eu não estou dizendo que eu ia dar alguma coisa para ele, porque eu não gosto de dar para criança nenhum centavo, para não fomentar essa prática que só faz atrapalhar a vida dessas crianças. E elas se tornam pedintes e profissionais. Então, é uma questão de bom senso. Nós aqui já abrigamos estrangeiros, graças a Deus. Nós já colocamos estrangeiro em hotel aqui. Gente que veio da Venezuela, indo para outro lugar, e alguém disse: olha, tem uma turma da Venezuela, eu acho que me lembro, uns 10, sei lá quantos. Nós colocamos em hotel, nós fazíamos o que era possível. Estou falando nós, igreja. Então, tem que ter cautela, sim, porque existe uma indústria. O Estado, inclusive, tem dito assim: não alimente a indústria da esmola, não é isso? Mais ou menos. E não devemos alimentar mesmo, não. Quem foi que pediu? O seu Jair de Oliveira Machado veio de helicóptero e largaram ele, abriram o paraquedas e eles caíram aqui de volta. Ele e Dona Raíssa. Diga, meu irmão. A pergunta do irmão refere-se à questão do texto que foi lido, que nós, da fartura nossa, nós devemos deixar parte ali aos pobres, a quem tem fome, a quem tem necessidade. Mas isso na prática, para nós, aqui na cidade que moramos, como funciona isso? Bem, nos nossos dias, eu imagino que nós não somos agricultores. Não somos. Mas eu vou dizer para vocês uma maneira de fazer algo parecido e como princípio. Abram suas Bíblias em Efésios capítulo 4, por gentileza. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Efésios, ele faz um contraste entre a antiga vida dissoluta que tínhamos e a nova vida que devemos nela progredir. No versículo 22 ele diz: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes
da verdade. Por isso, olha só, por isso, ele diz o que deve fazer. Deixa a mentira, fala a verdade. Por isso, versículo 26, irai-vos e não pequeis. Por isso, não deis lugar ao diabo. E aí vem o texto que eu quero mostrar como um princípio. Versículo 28. Podemos ler juntos? Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Esse é um texto, isso é uma carta. Esse é um texto, isso é uma carta. Isso é um princípio. Fazer o contrário de antes. Antes procurávamos tirar vantagens, eu não tenho dúvida disso. Antes buscávamos enriquecimento, eu não tenho dúvida disso. Mas o que devemos fazer agora? Trabalhar com honestidade. E ter sempre, presta atenção, o cuidado de possuir bens pensando em, se necessário, ajudar aos necessitados. O senhor está entendendo? Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Olha, a ideia aí, seja honesto. Trabalhe com as próprias mãos. E ele diz assim, para que tenhas, veja, é interessante, para que tenha com que acudir ao necessitado. Como é isso? É simples. Irmãos, eu já falei, vou repetir aqui para vocês. Toda pessoa, seja lá o padrão de vida que ela tiver, se ela, o que ela ganha, ela gasta, se as despesas são iguais à sua receita, ela não vai poder cumprir esse mandamento. As despesas dela precisam ser inferiores à sua receita. Mas como que eu vou fazer isso se eu ganho um salário mínimo? Se vire, não gaste o que você recebe. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora, o problema é, sabe qual é? E eu já vi isso, essa história que eu vou contar aqui, ó, de 12 e se repete. Pessoa tem lá a sua poupança, tem lá a sua aplicação, tem. Se tem poupança e aplicação, isso é despesa ou sobra? Sobra, tá lá. Para quê? Cada um sabe o que para quê. Mas uma coisa devia ter. Caso haja necessidade, suprir a necessidade dos necessitados. Mas dizer à pessoa, fulano, eu até tenho o que você está me pedindo, mas está aplicado. Ai. Isso, irmãos, é algo que contraria o que está escrito. Vocês estão percebendo? Quando o Senhor falou que Israel não deveria retirar, depois de semear, não devia colher tudo que tem, deveria lembrar dos pobres. Nós deveríamos fazer o mesmo. Quem foi que fez essa pergunta? Quem foi? Agora eu vou pegar o senhor que fez a pergunta. O senhor não sabe. Ontem, 3 horas da tarde, 2 famintos aqui no pátio. 2 famintos, ele e eu. E a menina, ela já tinha almoçado. Quando nós vamos sair, eu estou entregando o senhor agora. Legal. Quando nós íamos sair, quem disse que o portão abria? Travou o portão. Depois ele ficou sabendo que era a placa, o senhor já ia resolver. Eu estava, vou usar a expressão, morrendo de fome. Eu não sei, você estava morrendo de fome? Também. E agora? Eram mais ou menos 3 horas da tarde e eu precisava dar aula às 16h30. Liguei para casa. Minha digníssima, estamos presos. O portão emperrou, não podemos sair. Ela disse, não vai dar tempo mesmo não, você vir aqui e voltar para 4h30. Aí ligamos para um amigo. Fulano, você pode quebrar o nosso galho aqui? O portão emperrou, não podemos nem sair para almoçar. Ele disse, eu estou almoçando. Me espera aí 10 minutos que eu vou. Miserável, não convidou a gente para almoçar. Vocês estão empreendendo. Olha, é engraçado isso. É engraçado. Mas ele perdeu a oportunidade de dar pão ao que tem fome. Ser cooperador com o Senhor. Olha, o miserável significa assim, perdeu. Porque é o contrário de bem-aventurado, tá? Vocês estão entendendo? Irmãos, a gente ri. Mas às vezes a gente perde a oportunidade. Essa semana fomos visitar uma família. Ele deve estar ouvindo aqui. Visitar uma família e chegamos lá mais ou menos umas 12h30. Aí chegou lá e disse, vocês já almoçaram? Já. Eu disse, já almoçaram. Mas é brincadeira, porque eu não fui para almoçar. Eu fui logo dizendo, não viemos aqui para almoçar. Mas, irmãos, sejamos cooperadores com o Senhor, porque Ele usa meios o quê? Ordinário, gente de carne e osso. Aí vê o senhor Jair, abriu o portão e a gente foi comer e deu tempo.
ali, ó, lá ali, e foi voltando. Está vendo? Que benefício! Agora, imagine, eu falei para ele, gente, veja a providência do Senhor, tirou o homem lá de São Paulo, estava em São Paulo, veio aqui de surpresa. Sabe por que ele veio aqui? Para abrir esse portão. Não? Foi. Porque quem que abriu o portão? Ele teve lá. Quem que... Até a placa, ele já tinha a placa na mão. É providência? Entenderam? Entendeu? Nos nossos dias, como é que é? Nós precisamos ter cuidado. Despesas iguais à receita é não possibilitar que atendamos aos necessitados. Tem outra pergunta ali, só um instantinho. A sua nora, querida, ela tem vez, por favor. A irmã tem duas perguntas, né? Uma iniciando, como ela colocou, de certa forma, respondeu com a resposta ao último irmão, mas vem a questão da dúvida. Às vezes, o padrão de vida nosso é muito apertado, então... diante disso, como a gente olhar e dizer, não, já é muito apertado, como eu posso, então, acudir ao necessitado? Né? As coisas já estão muito difíceis. Então, ouvindo isso, como eu que estou muito apertado, devo lidar com essa situação? Como, então, cumprir isso que o Senhor está dizendo? Isso, irmão? Essa pergunta é interessante. Eu já dei a resposta também. Irmãos, falo com temor, mas precisamos ser cuidadosos com as nossas finanças. De modo que, por exemplo, gaste 90% do que você recebe e guarde 10%. Isso aqui não é uma lei, tá, irmãos? Isso aqui é apenas uma sugestão. Mas como se, eu já falei, como que eu faço isso se eu sou assalariado bem baixo, bem de baixo? Irmãos, o nosso problema, muitas vezes, é que nós estabelecemos um padrão de vida que nos deixa sufocados. O que é padrão de vida? Padrão de vida tem a ver com o que eu determino para minha vida, para viver, sem atentar, claro, correspondendo com o que eu ganho. Ora, se eu determinar o meu padrão de vida que vai exigir mais do que eu ganho, eu vou viver no vermelho. Vamos dar alguns exemplos. Um exemplo positivo, eu já disse. O que eu ganho, eu quero juntar, porque faz parte. O Senhor nos diz isso, em certo sentido, que nós devemos ser cuidadosos, juntar, sim, mas sempre com o pensamento de ajudar alguém quando necessário. Quando necessário. Mas, e aqui eu vou citar algo que eu tenho dificuldade, irmãos, de ver reuniões de casais nas casas de alguém. Eu tenho dificuldade com isso. E é simples eu explicar por que a dificuldade. Se nós fazemos reunião de casais aqui, é aqui, todo mundo junto aqui. Mas imagine eu fazer reunião de casal na casa do Charles da Reila. Aí nós vamos lá para a casa do Charles da Reila, brinco, o nível deles, lá em cima. A minha esposa vê que a senhora Reila tem comprou um liquidificador que não faz o menor barulho. O meu faz o trabalho dele, mas é um barulho irritante. Aí minha esposa disse, meu filho, vamos comprar um liquidificador desse. Mas, filho, a gente não tem recurso para comprar isso, que isso custou muito caro. Não, você tem que trabalhar para a gente comprar um liquidificador desse. Ou seja, entra numa esfera que é a cobiça pelas coisas desse mundo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é muito comum. Vai na casa do seu Antônio, chega lá na casa do seu Antônio, a cama de casal deles, além da cama que é bonita, acolchoada, vou usar uma expressão aqui, super king, uau! Ainda tem aquele acolchoado que ele senta e o bichinho levanta ele. Muito, muito legal. Aí ainda diz assim, ei, irmão, você está lá, reunião de casais. Vinham conhecer a nossa humilde casa. Humilde? Aí a gente entra e vê. Aí a minha esposa disse, meu filho, eu também quero um negócio desse para mim. Vocês acham que eu estou exagerando, irmãos? Isso acontece muito, muito. Respondendo a sua pergunta, eu devo me contentar com as coisas que eu tenho. Porque às vezes, irmãos, nós entramos numa gelada. O mundo sempre está agindo para nos dizer que temos mais e mais necessidades, quando, na verdade, não as temos. Ele é que faz isso.
Smartphone. Ainda bem que eu nem tenho smartphone. Sumiu daqui. Não tenho. Aí sumiu. E smartphone, você já viu? Ainda diz assim, deguste. Aí você entra na loja e é impressionante. Isso é fomentar algo que não é necessário. Novas necessidades. Tudo bem? Então, o que fazer? Procurar se equilibrar e gastar menos do que pensando em ajudar a quem precisa. Respondi sua pergunta? Diga lá. Tem outra pergunta dela, né? Sim. Qual é a outra pergunta dela? A outra pergunta diz respeito aos necessitados, e quando nós vemos que os governos, podemos dizer assim, eles têm programas sociais que atendem aos necessitados. E muitas vezes nós não procuramos fazer nada porque o governo faz, ele tem auxílios e outras coisas mais. Mas, no entanto, às vezes não é uma desculpa que nós utilizamos para não atendermos aos necessitados? Concordo em número, gênero e grau. É bem fácil de nós transferirmos a nossa responsabilidade para outro. Vou explicar. O que o Senhor diz na sua palavra? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento, semelhante a este, qual é? Vamos ler juntos? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí vem a pergunta: quem é o meu próximo? Essa é uma questão interessante. E eu conheço o que eu vou dizer de 12 também. Há pessoas que se deparam com necessidade de outras pessoas. De quem é aquela pessoa? Por exemplo, eu sou necessário, bati a porta do nosso irmão Tiago. Quem é o próximo do meu irmão Tiago? Quem é? Eu, que bati a porta dele. Ele é o meu próximo. Aí o que ele faz? Permita-me usar seu nome aqui. O que ele faz? Ao invés de ele saciar a minha fome ou a minha sede, ele diz assim: pode deixar comigo, eu vou resolver seu caso, vou buscar resolver seu caso. Aí traz para a igreja e diz assim: igreja, o Jaime está no Pindaíba, ele precisa de ajuda. Isso é transferir responsabilidade. E isso é muito comum, irmãos. Há casos, e não são poucos, que as pessoas poderiam suprir aquela necessidade, mas elas preferem recorrer à igreja. Olha o que o apóstolo diz, isso aqui também, meus irmãos, tem a instrução que nós não devemos deixar de considerar. Abram suas Bíblias na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Versículo 9. Não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, que seja recomendada pelo testemunho, Interessante. Irmãos, versículo 16 nos responde o que eu acabei de dizer. Se alguma crente tem viúvas em sua família, o que é que deve fazer? Socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer às que são verdadeiramente viúvas. Aqui tem um princípio, irmão. Quem é o meu próximo? Se eu sou procurado por alguém, se eu posso suprir, eu não devo transferir a minha responsabilidade para outrem, seja a igreja ou outra pessoa qualquer. Eu devo lembrar do que o Senhor Jesus disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Penso que respondi isso à pergunta. O senhor tem ainda outra pergunta? Tem. Eu ri porque eu me lembrei
de quem se alimenta, tá, pastor, do que ele falou. Ele disse que trouxe aquele texto de permitir, eu só uso o exemplo dos tucumuzeiros, aqui da igreja, e até tem outras frutas. E então, por que as cercas, já que ninguém pode entrar para pegar o alimento, por que as cercas, então, aqui na igreja, então eles apodrecem aí? Lá também tinha. Lá também tinha cerca. Você não lembra que a Ruth não foi a qualquer campo? Ela foi ao campo daquele que ela achava que seria mais favorável a ela. Existia cerca, sim. Não removas os marcos dos seus pais. Tinha. Agora, o terreno era cercado, mas existia isso. Não é assim, eu vou entrar aqui e pegar. Isso parece com que gente que vai, por exemplo, nessa última convivência, tinha gente que foi para lá para a convivência querendo tirar os frutos dos outros. Que é isso? Compre o fruto. Não, vai lá querendo tirar. Não é assim, não. Tem cerca, sim. A cerca existe para limitar as coisas. Porque onde todo lugar no nosso mundo tem assaltantes, tem roubadores. Então, que entre pela porta e não pulando a cerca, nem tampouco se tiver tudo aberto, não dá certo. Pastor, eu ri porque de periquito que chega aqui, outros passarinhos para comer os tucumães e as outras frutas são muitos. Eu não entendi não, o que é? Eu ri, porque quando ele estava falando, disse que não vem gente, mas de periquito que chega na igreja e passarinhos para comer os tucumães e as outras frutas, tem muitos. Os periquitos para comer fruta? Aqui da igreja. Não, que coisa boa que eles comam. Nós, ao plantarmos uma árvore, irmãos, estamos sendo os cooperadores com o Senhor. E eu vou dizer, eu não vou dizer quem é, tem uma pessoa que eu conheço, eu gosto muito dela, que ela ficava, o passarinho fazia ninho lá na varanda dela, ela ficava enxotando o passarinho. Eu não queria dar a comida para ele. Aí ela dizia assim, o trabalho é meu, que eles ficam sujando tudo. Sim, senhor, pode falar. Você vai fazer uma pergunta? Eu já ouvi alguma coisa, por favor, falei que essa menina quando fala é assim, me faz rir também, viu? Ela sempre foi assim, cada tirada, diga, é minha filha Noemi, tá, gente? Por isso que eu estou falando assim, acho que eu não vou de 12. Não vou conseguir transmitir como ela falou, né? Mas pode dizer, e rindo também, pode dizer. Quem seria realmente esse necessitado? Porque o que mais vemos hoje é pessoas pedindo, fazendo diversas coisas, até vaquinha na internet para pedir, e às vezes preguiça, às vezes não quer trabalhar e vive naquele comodismo de auxílios e pedindo de outras pessoas. Então, quem realmente é necessitado? Aí ela, por fim, ela termina. Porque se eu estourar meu cartão de crédito, posso estar no ar-condicionado, tudo, mas agora eu sou necessitado. Ok. Boa pergunta, minha filhinha querida do meu coração. Boa pergunta. Gente, o Senhor nos chamou para sermos homens e mulheres que usam a razão, a consciência, alimentadas pela palavra dele. O que a palavra dele diz? Quem não trabalha, também não coma. Isso quer dizer que nós precisamos de ter o cuidado de assistir você viu em 1 Timóteo aqui, as verdadeiramente viúvas. No sentido de que pessoas que não têm amparo, desamparadas, não têm quem as sustente. A igreja deve assistir. Mas se tem a viúva, ela tem filhos, ela tem netos, ela tem... eles precisam assumir a responsabilidade. Porque quem não tem cuidado dos seus, nem os da sua própria casa, é pior do que o descrente. E a gente sabe que é verdade, porque no meio da humanidade, pessoas sustentam seus pais, seus avós. Isso é muito comum. No nosso meio, mais ainda. Então, nós precisamos ter o cuidado de saber quem é necessitado de fato. Você tem razão. Mas não precisa você se tornar uma necessitada, viu? Por favor. Ou seja, gasta, torna-se necessitado. Vocês entenderam o equilíbrio? E eu termino mostrando como o Senhor usa meios ordinários para sustentar o seu povo. Vejam, irmãos, que ele diz até assim, não andeis ansiosos
pela vossa vida, quanto que haver de comer ou beber, nem pelo corpo. Porque ele diz, não é a vida maior, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. E diz assim, observai as aves no céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Querem dizer com isso que ele sustenta vocês também, muito mais do que as aves. E eu termino dizendo, ou trazendo um exemplo de um necessitado, alguém que estava preso e que foi assistido, porque Deus usa meios ordinários para sustentar o seu povo. A igreja ficou sabendo que Paulo estava encarcerado em Roma. A igreja estava na Macedônia, dias para chegar lá. Ela chamou alguém fidedigno e disse, Epafrodito, represente-nos para assistir à necessidade do nosso obreiro, o apóstolo Paulo. E ele enfrentou perigos. Vejam bem, meios ordinários. Ele saiu, não foi de avião. Ele saiu, não foi de helicóptero. Não tinha isso. Ele saiu, talvez no máximo a cavalo. Ele saiu de uma cidade para outra, levando donativos para Paulo na prisão. De tal maneira que Paulo falou o seguinte. Abram suas Bíblias em Filipenses, capítulo 4. Versículo 18, Paulo, depois de, no versículo 10, dizer, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque uma vez mais renovaste o vosso cuidado para comigo, o qual já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ter fartura como escassez, tanto ser honrado como desonrado. Tudo posso naquele que me fortalece. E então ele diz assim no versículo 18 desse capítulo 4 de Filipenses, recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, aqui a gente termina, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Fica, portanto, irmãos, aqui registrado, reafirmado, que Deus sustenta o seu povo. Ele é quem dá pão a quem tem fome. Felizes os que, se têm abundância, dizem, o Senhor me supre, tem me suprido. Felizes os que não têm quase nada, e digam, o Senhor nos sustenta. Mas, irmãos, felizes, eu diria, são aqueles que a cada refeição agradecem ao Senhor. E sabem mais, esses são os que oram entendendo que eu disse com qual expressão terminaria. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Vejam, o pão nosso não é só para mim. O pão nosso, para mim e para o seu povo. Pode ser que ele lhe dê o pão de cada dia, lhe dê tanta abundância que você pode dizer assim ao irmão que você descobriu, olha, irmão, deixa eu contar uma coisa para você, para terminar isso. E eu louvo ao Senhor pela vida da minha esposa. Irmãos, há casos assim que uma pessoa vem de viagem. Vem, pega um avião para chegar aqui e chega de madrugada, tarde da noite, não tem nada para comer. Quando ela sabe, ela faz isso muitas vezes. Quando são próximos nós, ela prepara a refeição para receber essas pessoas que chegam de madrugada. E eu termino com uma nota muito triste. Certa ocasião eu estava numa cidade, fui pregar a palavra, pegou meio de manhã, aí à noite, terminou, o camarada me pegou na igreja, me levou na porta do hotel e disse, tchau pastor, tchau. Me deixou com fome, perdeu oportunidades. E eu dormi com fome. Ele perdeu a oportunidade. Irmãos, atentemos, sejamos cooperadores do Senhor para assistir aos irmãos, especialmente os da família da fé, no caso, e assim podemos dizer, o pão nosso de cada dia, nosso, dá-nos
hoje. Foi assim que o Senhor Jesus fez, irmãos. Assim que os apóstolos também agiram. E que o Senhor seja glorificado em nosso viver. Amém.